Olá, amigos de Safras e Mercado, sou jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro, estamos começando o pós-USDA, o vídeo em que comentamos como foi o relatório de oferta e demanda, no caso agora de outubro, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para soja, milho e para trigo. Em relação à expectativa do mercado, como a gente conversou no vídeo pré-USDA, que foi divulgado mais para o começo da semana. Estamos com o nosso time de consultores. Cumprimento já nosso consultor que vai falar de milho, Paulo Molinari. Tudo bem, Paulo? Olá, boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Vai falar de soja para nós. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Elcio. Mais um relatório aí que impactou o mercado em Chicago. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. Elcio Bento vai nos comentar sobre trigo. Tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Olá a todos. Trigo que vem com uma novidadezinha na produção norte-americana. Daqui a pouco a gente conversa mais. Beleza, digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações, deixe seus comentários, seu like. Todos os dias temos um vídeo novo no nosso canal Safras TV. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita. Vou compartilhar a minha tela aqui para a gente começar comentando sobre soja. Os dados apresentados aí estão na tela. A produção americana neste relatório de outubro, divulgado agora no dia 12, nesta quarta-feira, foi indicada a produção americana de soja em 117,4 milhões de toneladas, arredondando. O mercado esperava 119,2 milhões de toneladas em média, e em setembro o dado foi de 119,15 milhões de toneladas. Os estoques americanos 22-23 foram mantidos em relação ao número de setembro em 5,4 milhões de toneladas, embora o mercado esperasse 6,5 milhões de toneladas. Estoques globais 22-23, indicados em 100,5 milhões de toneladas, o mercado esperava 99,6, na tela em setembro mostra que o relatório colocava 98,9, estoques 21-22 mundiais, colocados em 92,38 milhões de toneladas, o mercado esperava 90, e em setembro eram 89,7. Bom, Luiz, o mercado já tinha ficado surpreso mês passado com aquele corte abaixo de 120 milhões de toneladas e agora o relatório baixou ainda mais esse número. O que dizer, Luiz? Verdade, Alessandro. Como a gente comentou, né, no nosso vídeo pré-USDA, surpresas não eram descartadas, né? E de fato, o USDA surpreendeu de novo, né? O mercado, de uma forma geral, esperava pela manutenção praticamente da safra, um pouquinho acima do que veio em setembro, e o USDA trouxe um novo corte bastante relevante aí na safra americana, compensando, digamos assim, de alguma forma, né, através da caneta, a elevação que ele trouxe para a safra 21-22, que também foi fora do esperado, né, ali no relatório no trimestral no final de setembro. Então, de novo, o USDA dando uma bagunçada no mercado aí, a gente entende que a safra americana ela teve problemas, mas eu acho que o USDA pode estar exagerando um pouquinho no tamanho dessas perdas. Obviamente que só a finalização na colheita vai nos mostrar de fato como ficou a safra americana, mas o mercado não esperava uma safra desse tamanho, né? O mercado não trabalhava com esse número, não trabalhou em nenhum momento com um número tão pequeno aí de safra, porque foi um corte relevante aí, um corte bastante importante, que naturalmente seria um fator altista para Chicago, né? Ou faria com que o relatório se tornasse um relatório altista, mas o USA não mexeu no estoque americano, né? Trouxe um grande corte de produção, mas também cortou exportação americana e acabou compensando aí, trouxe esse número de estoque que foi igual ao número de setembro, então também chamou um pouco a atenção isso, né? Porque foi, apesar do corte grande aí, o estoque ficou igual ao que o USA trabalhava em setembro. Então, o relatório, de uma forma geral, foi considerado neutro, apesar desse corte na produção. Embora, naquele primeiro momento, pós-divulgação do USA, aí, na quarta-feira, o mercado esboçou uma reação, chegou a subir 2% em determinado momento, mas acabou fechando com altas menos acentuadas, digamos assim, né? E hoje, o mercado também realizando um pouco. Mas foi um relatório que surpreendeu, Alessandro, né? Porque, de novo, o USA trouxe um grande corte de safra americana que o mercado não esperava. E vamos ver, eu acho que assim, até o final do ano ou nos próximos meses, o USA pode continuar nos surpreendendo,
porque eu acho que a maior parte do mercado não concorda com esse número, né? Porque contrasta também com os números lá de final de agosto da ProFarmer e tal, e as lavouras não pioraram tanto assim para um corte tão grande. Mas vamos ver, eu acho que o USA pode continuar surpreendendo aí nos próximos relatórios. Beleza, Luiz, vamos botar aqui a tela do milho para falar com o Paulo. Temos aí os dados deste relatório. Produção americana estimada em 352,9 milhões de toneladas. O mercado esperava um pouquinho menos, 352,8, sempre lembrando que esse é o número médio da expectativa do mercado. Setembro eram 354,2 milhões de toneladas praticamente. Estoques americanos 22, 23 colocados em 29,77 milhões de toneladas. O mercado esperava 28,6 e o dado de setembro era próximo a 31 milhões de toneladas. Globais, estoques 22, 23, 301,2 milhões de toneladas, arredondando, eram 304,53 no relatório de setembro e o mercado esperava 301,6 milhões de toneladas. Os estoques mundiais 21, 22, 307,1 milhões de toneladas, eram 312,14 em setembro e o mercado esperava 307,7 milhões de toneladas. E então, Paulo, o que foi destaque para o milho? Bem, Alessandro, basicamente o USDA confirmou, né, aquilo que a trajetória para esse relatório, ou seja, o corte de estoques, né, porque de fato o estoque caiu de 31 para 29,7, e ele neutralizou isso com corte de demanda de exportações. Então, assim, né, o Excel do USDA, ele pode aceitar qualquer projeção, né? Porém, o mercado vai ter que provar para o USDA que ele está certo ou divergir do USDA daqui para frente. Ou seja, as exportações têm realmente caído a forma que o USDA está mostrando, a demanda interna americana em pleno emprego tem que mostrar que está caindo, né? O mercado vai ter que subir para racionar a demanda. Então, de fato, o mercado esperava um pouco de corte de produtividade, o que acentuou a necessidade do USDA dar uma cortada na projeção de demanda de 22, 23. Né? Então, daqui para frente, o USDA vai ser testado nessa questão da demanda para confirmar a sua tendência, o que ele está mostrando para o mercado. Né? Se essa demanda não cair na velocidade que ele espera, o estoque vai caindo ao longo do próximo semestre e, com isso, os preços vão encontrando espaço para alta. Né? É importante lembrar que Chicago a $7 por bushel, em plena colheita americana, é um preço, é o dobro do normal para uma safra americana. Né? Então, os estoques são baixos, temos aí o problema da Ucrânia, temos o problema da super quebra da Europa, que foi outro dado do relatório importante, né? Temos o clima da América do Sul agora em tempos de laninha, né? Então, é um primeiro semestre do ano que vem que tende a ser bastante nervoso para o milho e a safra americana ela vai aí ainda sendo colhida e ela só é fechada no dia 10 de janeiro. Então, até lá, podemos ter realmente ajustes ainda para cima ou para baixo nesses números do USDA. Valeu, Paulo. Vou mudar aqui a tela para o trigo. Temos, então, neste relatório a indicação de um número bem abaixo de setembro para a produção americana 22-23, colocado agora em 44,9 milhões de toneladas. Em setembro, eram 48,5. Os estoques americanos 22-23, indicados em 15,7 milhões de toneladas, o mercado esperava 15,3 e em setembro eram 16,6. Os estoques globais 22-23, 267,5 milhões de toneladas, o mercado esperava 267,1 e em setembro eram praticamente 268,6 milhões de toneladas. E já os estoques globais 21-22 foram colocados em 276 milhões de toneladas, o mercado esperava em média 275,7 e em setembro, mais ou menos nessa linha, eram 275,67 milhões
de toneladas. Elcio, olhando assim, me parece que foi um número bem mais baixo na produção americana, né? Exato, e conforme o Paulo falou, acho que o Excel do USA estava meio parecido para as três culturas que a gente está falando aqui, né? Porque a gente viu o USDA sendo agressivo nos cortes de produção, no caso norte-americano, uma queda de 3,6 milhões, né? Numa safra que já está encerrada, e também seguindo aquela mesma trajetória que a gente viu nas outras culturas, aí compensando no lado da demanda. No caso do trigo, com uma redução do trigo para ração animal, de 816 mil toneladas, e das exportações de 1,36%. Conforme o Paulo falou, para isso, o mercado tem que responder isso em termos com elevação de preços. A gente vê uma situação de preços internacionais que estão subindo, principalmente no trigo pela questão do Mar Negro, e, claro, para que se reduza as exportações, essa agressividade do mercado norte-americano ser menor, é preciso que as cotações internas subam ou que o prêmio nos portos também esteja elevado, encarecendo as exportações. Então, basicamente, o que o USDA fez no caso norte-americano foi na linha do que o mercado esperava. Eu imaginava que nós tivéssemos algum ajuste no lado da demanda, mas o principal ajuste baixista para compensar ou para ir nessa linha que o mercado estava esperando veio da produção, e isso surpreendeu um pouco. Aí ajustou pelo lado da exportação e do trigo para a ração animal, e os estoques caíram 922 mil toneladas. Esses estoques eles são os menores desde 2007 e 2008. O ano lá da bolha das commodities, que a gente tinha cotações semelhantes às atuais. Então, a gente vê no quadro norte-americano uma situação fundamental bem apertada. Quando a gente caminha para a produção global, a queda foi de 2,22 milhões de toneladas, puxado principalmente por essa queda norte-americana e também por uma queda de 1,5 milhão na produção argentina. A produção argentina, o USDA estava superestimando essa produção argentina, estava em 19 milhões, agora caiu para 17,5. E ainda, se a gente seguir os números aqui das nossas safras na Argentina, por exemplo, está trabalhando com 17 milhões, e a Bolsa de Rosário, semana passada, divulgou um número de 16,5. A seca muito intensa na Argentina, condições hídricas bastante complicadas, condições de lavouras ruins, também justifica essa queda do USDA, mas deixa uma margenzinha para ainda ser cortado mais alguma coisa da safra argentina. Só a queda não foi tão intensa na situação global, porque para a União Europeia, o USDA elevou a produção em 2,65%, e aqui no Brasil, que a gente já vem falando há algum tempo que a produção, os números do USDA estavam subestimados, o USDA elevou em 500 mil toneladas a produção brasileira para 9,2%. Os nossos números, em que pese toda a chuvarada que a gente está tendo no Paraná e que esteja levando boa parte da qualidade, a qualidade de boa parte da safra, pelo menos em termos quantitativos, a gente mantém uma safra ainda assim de 10,5 milhões, o que mostra que o USDA também teria, no caso brasileiro, um espaço para ajustar ainda essa produção. Esses foram os principais destaques e mais um relatório que o USDA cortou estoques tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. Beleza, Elcio. Vou parar aqui o compartilhamento só para a gente fazer uma rodadinha final falando de mercado, propriamente da Bolsa de Chicago. Bom, Luiz, a gente está pertinho para a soja aqui do fechamento, na hora que estamos gravando aqui, e o mercado próximo do 0 a 0, trabalhando para novembro a 13,94, baixa de 0,1%, mas um mercado, digamos assim, misto, já que as duas primeiras posições em neve, baixa, e as mais distantes aí com ganhos. O que dá para dizer? O mercado demonstra uma certa dificuldade para voltar a superar os $14 por bushel, né, Alessandro? Apesar de algumas posições mais à frente estarem um pouquinho acima, é uma resistência importante. Eu entendo que essa questão da safra americana precificou o mercado entre 13 e 14. Claro que o mercado não esperava por esse novo corte na produção americana, que, de novo, parece que veio para compensar aquele aumento de produção da safra 21-22, né, que manteve o estoque praticamente igual ao de setembro. Então, trouxe um relatório neutro nesse sentido, mas ainda assim o mercado pode ser surpreendido por novos ajustes do USDA, né? E, de novo, eu posso até queimar minha língua, mas eu não concordo com esse número do USDA tão pequeno, e boa parte do mercado também não concorda. Então, assim, não seria uma surpresa, ou até seria uma surpresa, mas talvez algo até esperado, o USDA trazer um ajuste positivo na próxima. Não sei, é possível, né? Porque a colheita começou a andar bem agora, né? Está superando a média das últimas 5 safras, apesar de o clima continuar atrapalhando um pouquinho as lavouras mais tardias, que na verdade são pouquíssimas agora,
Mas assim, está em aberto. Eu acho que o mercado precificou já a safra americana próxima de 14, e agora, a partir de agora, o mercado começa a voltar suas atenções para a safra sul-americana, e nesse sentido é importante destacar, né, que eu acabei esquecendo de falar, que o USDA agora sim trouxe um número mais em linha com o mercado, né, inclusive parecido com o nosso número, que é um número de produção brasileira aí de 152 milhões de toneladas, né, um potencial produtivo muito grande. Então isso ajudou inclusive a mexer no estoque final ali, né, mundial, que ficou um pouco acima do esperado. Então, a partir de agora, principalmente a safra sul-americana entra no radar aí, e Chicago vai começar a responder às questões climáticas por aqui. Beleza, Luiz, enquanto tu falavas aí, o contrato novembro fechou a 13,95 e 3/4, uma baixa realmente de apenas 0,25 ou 1/4, né? Menos 0,01%. E se a soja em Chicago está com uma resistência perto ali dos 14 para novembro, Paulo, o milho está com essa resistência mais perto dos 7, né? Tem ali dezembro fechado já o mercado para o milho a 6,97 3/4, uma alta de 0,7%. Mas como tu comentava, né, Paulo, é um preço espetacular para a entrada de safra. Né? Sim, é um preço espetacular para o meio de uma colheita americana, mas com muitas variáveis globais, né? Você ainda tem petróleo caro, apesar da acomodação, você tem uma quebra histórica de safra na Europa, o corredor de exportação, que agora parece mais claro, da Ucrânia, que ele vai ser fechado agora em novembro, e aí o mercado do Mar Negro vira de ponta cabeça de novo. Você tem o próprio risco climático do Laninha na América do Sul, né? Em particular na Argentina, que é muito importante para a oferta do primeiro semestre. E você tem uma demanda global que ela continua, apesar aí dos juros mais altos, de alguma desaceleração, né? Você ainda tem demanda. O setor de alimentos é o último a ser afetado em corte de demanda dentro de um processo de desaceleração. Então, a demanda de alimentos não vai cair da noite para o dia. Tem problemas estruturais de oferta globais, inclusive o maior exportador mundial com estoque extremamente baixo, e o primeiro semestre continua sendo uma sinalização de preços altos para milho na Bolsa de Chicago, porque o produtor americano precisa ser induzido a plantar mais milho obrigatoriamente no ano que vem. Sem uma safra 2023 recorde nos Estados Unidos, será difícil recompor os estoques americanos e globais no ano que vem. Valeu, Paulo. Vamos falar agora do fechamento do trigo, fechando para dezembro a 8,92 e 1/4, uma alta de 1,1%, Elcio, em relação à quarta-feira. Trigo, como sempre, bastante volátil. Tivemos aquele rally exagerado de alta lá na segunda-feira em função da tensão no Mar Negro. Nas outras sessões acomodou um pouquinho e agora segue ali brigando com aquela linha de $9 por bushel em Chicago. Um mercado que é muito ajustado em termos fundamentais, a safra norte-americana, conforme a gente viu, é muito apertada, e tem a questão do Mar Negro, que é essa possível e quase certa encerramento, não prorrogação, né, do corredor de exportação ucraniano, poderá deixar represado dentro da Ucrânia cerca de 10 até 12 milhões de toneladas de trigo. Se esse trigo não sair, os outros exportadores terão que compensar essa ausência. E a gente pode citar também a questão argentina, mesmo que está com uma queda da produção. É um dos países que serviu em substituição, uma alternativa à Ucrânia. A própria Índia, que lá em maio encerrou exportações no ano passado, vendeu muito trigo para compensar a ausência ucraniana. Então, vai se desenhando muito uma questão que o mercado seguirá com o radar nessa questão do Mar Negro, e é um mercado muito firme. E a partir de agora também, cada vez mais respondendo já a notícias que vão entrar aí da safra nova de inverno no hemisfério norte. Mas o que a gente vê é um mercado firme e com tendência de romper esse patamar que a gente está vendo, essa briga dessa linha de $9, romper essa resistência e transformar ela num suporte nos próximos meses. Parece que é para isso que se encaminha o mercado de trigo. Valeu, Elcio. Muito obrigado, Paulo. Obrigado também, Luiz Fernando. Fique ligado em safras.com.br e também no nosso canal Safras TV no YouTube. Muito obrigado, gente. Valeu, até a próxima.